E aí pessoal, estou de volta para fazer mais uma videoaula então, que faz tempo que eu não tenho mais feito videoaulas, né? E que uma galera tem pedido no e-mail aí para fazer uma videoaula mostrando sobre um display, que é o display, que é esse display aqui, que é um display gráfico. Ele é 128 por 64 e vamos estar fazendo uma escrita de imagens nesse display para estar mostrando aí para vocês como é que funciona, beleza? Então esse aqui é o código, eu estou usando um PIC 18F452, né? Você vai precisar de 3 arquivos. Esses 2 arquivos só coloquei aqui uma inicial porque eu tenho ele, olha só essa área de trabalho aqui, confusão aqui. Eu tenho esse arquivo e esse arquivo aqui, esse graphics e esse HDM64 aqui, já é padrão do compilador CSS, ele já tem esses 2 arquivos. Esse outro arquivo, o lib bmp lcd, que foi o que criei, o que ele faz? Ele vai manter aqui 2 vetor na ROM, isso daqui, const aqui, são vetores que vão ficar na memória ROM do PIC, certo? Então eu tenho 2 imagens, que é as 2 imagens que vão ser exibidas na tela. São 2 imagens, depois eu explico como gerar este arquivo aqui, né? Então são 2 imagens, 2 constantes, que vocês podem ver, 64 por 16. Esse 64 é a quantia de linhas que tem aqui para baixo. São 64 linhas por 16. Por que 16? Observem que isso aqui é um byte, certo? Como isso aqui é um byte, então 16 vezes 8, isso dá 128, certo? Então eu tenho 128 bits aqui na horizontal, e na vertical eu tenho 64 linhas também, 64 bits. Então isso é um vetor, esse é o vetor da imagem que vai ser escrita na tela então, certo? Tá, vamos aqui para o nosso código main, onde que eu tenho as minhas configurações iniciais aqui. Eu tenho um cristal de 4 MHz, eu incluí aquelas 3 bibliotecas aqui, certo? As configurações iniciais do microcontrolador, e aí esse arquivo contém, esse arquivo HDM aqui contém as informações de inicialização do LCD e outras coisas, que isso daqui, e como esse vai ser um vídeo rápido só para explicar como que faz para você estar escrevendo essas imagens aí na tela, então não vamos estar vendo ainda profundamente cada uma dessas funções, como usar elas direito e tal, mas de início essa função, nós vamos usar essa função que é o glcd fill screen, que o que ele faz? Ele seta ou reseta todos os bits da tela inteira, de toda a tela, ou seja, eu uso essa função para limpar toda a minha tela, certo? E esse então é o nosso LCD int, que vai iniciar a tela, né? Então vamos aqui para o main, eu tenho a minha primeira função, que é o glcd, né? que inicia o display. Tenho minha próxima função, que se você jogar 1 nesse valor aqui, você vai estar jogando bit 1 em toda a tela, ou seja, a tela vai ficar setada, todos os bits, certo? E se você jogar 0 nessa função aqui, ele limpa o display, tira todos os bits, ela fica a tela limpa, certo? Aí essas são funções que a gente então vai ver em próximas aulas, de como escrever em posições específicas do nosso display. Esse aqui então a gente entrou agora no while, que o que ele faz? Ele usa uma função, essa função eu criei, glcd image aqui, quer dizer que eu vou estar escrevendo a imagem 1 na tela, e imagem 2, que eu vou estar escrevendo a imagem 2 na tela. Então o que acontece? Eu escrevo a imagem 1 na tela, depois eu espero 3 segundos, limpo a tela, escrevo a imagem 2
espero 3 segundos, limpo a tela de novo, escrevo a imagem 1 e assim por diante, nesse loop, certo? Então, vamos aqui para o arquivo que eu criei. Eu vou estar disponibilizando depois esse arquivo, para que vocês possam estudar ele e dar uma olhada. O que acontece? Eu tenho um for. Quando você manda a função aqui, ó, você chama essa função aqui, você manda o 1. Essa é a função. Essa imagem aqui recebeu 1. Então, ele testa se recebeu 1, é para escrever a imagem 1 na tela, certo? Se o teste desse if aqui for 1, ele entra aqui e entra nesse for. Esse for aqui, o que ele faz? Ele fica esperando para rodar até as 64 linhas na vertical, né? Esse outro for aqui dentro, então, escreve cada linha na horizontal. E esse outro for, então, escreve cada byte em si. O que acontece? Por que eu tô decrementando aqui? Porque esse K eu joguei ele igual a 7, que é o bit de 8 bytes, o 7 é o mais significativo, o mais à esquerda, né? E decremento ele, testo o bit lá daquele nosso vetor, aqui ó, eu testo o bit imagem 1, observem aqui, ó, vamos subir aqui, imagem 1, então o que ele faz? Ele testa o primeiro bit desse byte aqui. O que é esse 0x00 aqui? É a mesma coisa que 0b, 0, quantos zeros? 8 zeros, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É a mesma coisa que isso, então ele testa esse primeiro bit, por isso que eu tenho que decrementar, porque esse bit mais à esquerda, ele é o bit mais significativo, né? Então eu tenho que decrementar para ele começar aqui e testando cada um. E ele vai testando na sequência até chegar aqui no fim, desce para a próxima linha, certo? Isso vai até o final, desce para a próxima linha, beleza? Então, esse for aqui testa cada bit daquela imagem, ele pega a imagem aqui, testa a posição que esse, então, no caso vai ser 0, esse J vai ser 0, esse K vai ser 7 e vai decrementando, certo? Então, ele testou o primeiro bit e assim por diante ele vai testando. Se um desses bits for 1, né? Qualquer bit desse for 1, ele entra nesse if aqui e tem uma função que daí está lá naqueles arquivos aqui, né? GLCD pixel, que ele pega e seta um pixel lá, liga, faz on um dos pixels lá que ele testou, então, lá dentro do vetor, certo? Beleza, então até aí ele está escrevendo direitinho essas imagens na tela, seguindo essa ordem aí. Eu vou estar disponibilizando aí para vocês, então, esse código, para que vocês possam estudar ele um pouco melhor e entender se ficou alguma dúvida. Eu tenho ele simulado aqui no Proteus, o display, né? A gente vai ver daqui a pouquinho na prática. Então, quando eu dar um play aqui, ele vai ficar fazendo aquilo lá. Ele escreve a primeira, espera 3 segundos, né? Escreve a segunda imagem, espera mais 3 segundos e como ele está dentro do loop, ele volta a escrever de novo a primeira imagem. E assim ele vai ficar escrevendo essas duas imagens aí. Você pode estar inserindo mais imagens e aí você cria mais um for desses aqui, mais um if desses aqui, né? Copia esse if e cola ele aí, né? Você copia esse if aqui, né? Cola aí e escreve imagem 3, né? E aí aqui quando você for enviar, você envia imagem 3, né? E você envia a imagem 3 e muda aqui esse aqui para imagem 3 e cola mais um vetor desses aqui com o nome imagem 3, certo? Aí você coloca aí a quantidade de imagem que você quiser que escreva no teu display aí, certinho? Então agora vamos ver como é que a gente faz esse vetor aqui, né? Pra gente jogar aqui no nosso código.
Primeira coisa, você vai ter a tua imagem, aí você baixa a imagem, né? Você pega a imagem que você quer jogar no display. A resolução desse arquivo aqui, dessa imagem, observem que ela é bem pequenininha, ela é 128 por 64, essa imagem aqui, né? Então, quando você tem essa imagem, ela está colorida. Isso, como o nosso display é um display gráfico monocromático, ele não vai exibir essas cores. Então, o que você tem que fazer? Você pega essa imagem, você abre aí com um programa, né, com o Paint, por exemplo, e você salva essa imagem como BMP aqui, né? E você escolhe aqui, ó, bitmap monocromático, certo? Aí ela vai ficar desse jeito aqui, ó. Ela vai ficar a imagem assim, ó, né? Ela vai ficar uma imagem monocromática, né? Essas duas imagens então ficaram desse jeito aqui, certo? Aí depois que você tem esses dois arquivos, essas duas imagens, tem um programinha chamado LCD Assistant, né? Que esse programinha aqui, o que ele faz? Ele pega esse arquivo, você vai aqui em File, Load Imagem, você vai e procura o arquivo, né? Esse meu arquivo microchip.bmp aqui, você abre ele aqui. Ele detectou que é 102 por 64, então ele não vai encher bem a tela até o final, né? Se você tiver um arquivo bem certinho, 128 por 64, vai ficar bem certinho. E você tem que tomar cuidado com o seguinte fato. Como eu criei essa minha função aqui, esse meu for, ele vai começar a ler o vetor nesse sentido assim, daqui até chegar lá no final, começa na linha e vai até o final de novo, até chegar ao final. Então você precisa selecionar essa orientação aqui como horizontal, né? Se ficar com vertical, vai embaralhar todo, não vai aparecer imagem nenhuma na tela, vai ficar aparecendo borões apenas aí na tela. Então você escolhe como horizontal aqui e você pressiona em File, Save Output aqui, né? Aí você salva ele no formato que você quer, .c, né? Eu escrevo um nome .c lá e me gerou esses dois arquivos. Dessas duas imagens aqui, me gerou esses dois arquivos aqui, ó. Abre o arquivo aqui, ó, microchip.c, e nós temos esse arquivo aqui, ó, ele gerou desse jeito aqui. Ele gerou um nome e você só copia, então. Ele gerou desse jeito já certinho para você colar lá. Você copia isso daqui e cola lá, então, a tua imagem 1 aí que você quer escrever na tela. E pronto, você tem a tua imagem para estar escrevendo aí então no teu display. Ó, observem aqui que não preencheu bem a tela aqui porque ficou 102 por 64, né? Então é isso aí. Vamos ver ele rodando na prática agora. Então seleciona o pique aqui, vamos gravar o código então no microcontrolador. Pronto, está gravado. Então é isso aí. Se inscreve aí no canal. E qualquer dúvida, escreve comentário aí embaixo ou envia um e-mail, beleza? É isso aí, até mais, até a próxima videoaula.